Bom, gravando, vamos lá pessoal. Vamos tentar analisar os spots da melhor forma possível. Não vou correr com a hand history, sim, tentar focar o mais detalhadamente possível no que eu julgo ser interessante para estar agregando aí no jogo de vocês. Então, não vamos ter metas de número de mãos hoje que a gente vai fazer, nem nada do tipo. Pretendo terminar essa hand history mas de forma fragmentada e bem detalhada, o mais detalhada possível. Então eu vou bem devagar, até que porque minha garganta tá meio inflamada ainda. Mas qualquer dúvida, só liberar o áudio aí e perguntar que eu respondo para vocês, beleza? Vamos que vamos. Bom, já pegando o gancho dessa mão aqui, acho que é válido comentar porque é um detalhe que ninguém fala, mas eu acho interessante comentar isso. Em early game, tanto de sitting goal como MTT, com os blinds 10, 20, mid stakes, low stakes e micro stakes, a galera é um pouco calling station demais para ver o flop, né? Aquele negócio de tá muito deep, a galera não sabe jogar deep, etc. Então, como aqui a gente tem um blocker, só salientando, em early game, peguem mais uma range de tribet um pouco mais linear para tribetar mais mãos que consigam dominar a range de flash do adversário de vocês, porque vocês vão receber uma frequência de call relativamente maior do que em middle game ou late game. Então, evitar blockers de jogabilidade muito ruins, assim, tipo Ice 6 off, Ice 2 off, etc. Pegar mais Ice 10, Ice Vala, Ice Dama, Rei Dama, Rei Vala Suited, alguns pockets que jogam bem pós-flop e assim por diante. Bora lá. Subiu 6-6 standard. Late position versus big blind, a gente vai ter uma certa vantagem de range em boards ace high, porém, mesmo com uma vantagem de range aqui bem grande, podendo ser betar range, se a gente for pensar pelo modo GTO, aqui o ideal seria mandar bet range aí, um terço do pote, cutoff versus big blind com qualquer mão que a gente tenha aberto. Mas pensando de uma maneira um pouco mais exploitativa, que o field ele é deficitário e tal, acho que não há necessidade de a gente CBtar uma mão que tem ainda um resquício de valor de showdown, transformando ela em blefe nessa textura. Porque nessa textura em específico, eu prefiro dar check com 6-6. Porque o 6-6 ele acaba blocando combos que ele poderia dar complete ali e que errou a textura de modo geral, né? Então a gente está blocando ele de ter, por exemplo, 6 e 8, 6 e 7, 6 e 9, 4 e 6, 5 e 6, 3 e 6, suited e assim por diante. E a gente não bloca nada que ele eventualmente poderia acertar aí essa textura. Sendo que também, além de ser uma textura muito dinâmica, é uma textura muito molhada. Então há uma infinidade muito grande aí de draws possíveis. É uma textura que suporta flush draws e ele vai ter todos os flush draws quase possível na range dele ali. E tem muitos combos para straight draw, né? Rei Vala, 10 e Vala, Rei 10, Vala 8, Vala 10, 10 e 8 e assim por diante. Então, por conta disso, eu prefiro jogar de forma exploitativa aqui, jogar um pouco para trás essa mão, principalmente em early game, que a gente vem daquela premissa que as fichas que a gente perde acabam valendo um pouco mais do que as fichas que a gente ganha. Então, nessa textura específica, que a gente vai ter muitos combos na range do nosso adversário que vão prosseguir de flop para turn, acho interessante a gente manter o pote baixo e de check. Não é um erro você betar um terço, mas é apenas uma dica exploitativa, principalmente para middle stakes menos.
como jogado, tem que checar turn mesmo. Tem mais damas na range dele do que na nossa, né? E esse river é desastroso, né? Tudo que ele tinha, algum draw aí acertou. E até os draws mais fracos acabam acertando 10 aí. A gente basicamente não ganha nunca essa mão aqui. Então, aquele check sabendo que perdemos. Bom, essa aqui é uma textura que é uma textura bem dinâmica e acerta de relativamente bem aqui a range de flat de late position versus MP de modo geral. Por quê? A range de flat dessa posição aqui vai conter muito pocket pair, sweet connectors médios para altos, do tipo 6 e 7, 7 e 8, 9 e 8, 9 e 10. E vai ter algumas Broadway suited, do tipo valete 10, valete dama, dama 10, rei vala, dama vala, etc. Então, é uma textura assim que acerta bastante a range do nosso adversário que fleta. Eu diria que versus nossa mão, não nosso range, versus a nossa mão, a range dele como um todo tem até vantagem de equity aqui versus nosso rival. Porque ele tem 9 e 10, ele tem 8 e 8, 7 e 7, 8 e 7. A Exivala continua na range dele. Ele vai ter algumas combinações também de combo draw aí, de 8 e flash draw. Então eu acho interessante nessa textura que é muito dinâmica, que acerta bem a range do nosso adversário de flat, basicamente jogar de check and range aqui, MP versus late position. Então eu aconselharia o check no flop. Como ser betado, acho até ok um terço, porque vai ter várias cartas no turn que quebram bastante a nossa ação, né? Complica de jogar a mão, então é ok mandar sizes baixas, mas ainda prefiro o check. Essa dama, de modo geral, acho que favorece mais a range dele do que a nossa ainda, pelo fato dele ter dama 10, valete dama na range, e então acaba batendo aí um dos draws dele, quando ele tem dama 10 para straight, ele acerta o top pair e bate a nossa mão. E quando ele tem valete dama, que é uma das mãos que a gente estava lubetando o nosso rei vala no flop, acaba agora invertendo e nos batendo no turn. Esse turn eu gosto do check aqui, e de jogar de forma bem cautelosa. Versus bet aí de meio pote, é uma mão bem close pra gente ir de check call ou check fold. Visto que se bate blank e ele aposta de novo, a gente tem uma mão ruim, a gente não bloca nada ali de valor do nosso adversário com rei e vala. E se a gente paga e vem alguma carta que molha ainda mais essa textura, a gente não vai conseguir pagar nada, não vai conseguir fazer nada com esse rei e vala out position. Então, nessa perspectiva, seria bem melhor aqui a gente ter um vala 10 ou vala 9, por exemplo, para pagar nesse turn, que a gente tem uma perspectiva de melhora da nossa mão, do que esse rei vala. Então aqui eu já daria give up aqui com o nosso rei vala e prosseguiria com mãos do tipo 8 flush draw, vala, vala 9, vala 10 e top pair, né? Acho que o pior combo aí seria 8 e flush draw mesmo, pra gente prosseguir. E depois dos valetes, os valetes que tem alguma certa equidade aí pra melhorar. Esse rei vale, então, eu colocaria na nossa range de fold. É uma blank, se ele vem, por exemplo, de meio pote aqui, é uma mão meio ruim. A gente não tem um bom bluff catcher aqui, porque a gente não bloca straights dele, não tem muito combo que o nosso rei esteja blocando de valor que ele poderia jogar dessa forma de bet turn e bet river. Seria basicamente um tiro no escuro ou torcer para ele entrar clicking buttons com 8x ou 7x da vida. Por sorte ele checou e ele tava clicking buttons com tens ali, né? Não faz sentido algum ele betar esse turn aqui com tens.
É um check back bem suave com TT no turn. Limpei de pote, Ás e 6. Não vejo motivo para isolar isso daqui. Joga muito mal pós-flop. Como jogada, a gente. Acho que as duas opções são ok. Ir de check call numa bet do button ou sair de lead aqui no flop por ter backdoor flush draw e a gente vai poder barrelar em alguns turns. E sem contar que é uma mão de valor, né? Quando os caras limparam ali, por exemplo, um 6 e 7, um 6 e 8, um rei 6, alguma coisa assim, a gente tá extraindo. E extrai também de 4x aí, 5, 5, 3, 3 facilmente. Então as duas opções são válidas. Como jogado versus meio pote. É close entre check raise, check call e fold direto. Acho que mixar essas três opções seja o melhor caminho, assim. Porque nenhum deles aqui tem combos muito fortes de valor, sabe? Não vão ter tipo a Vala da vida, etc. A gente tá blocando alguns flush draws aqui que eles poderiam ter. A gente, dando check raise, a gente pode barrelar em turn 6 ás, paus ou overcards do tipo dama, rei e as, porque como foi limpa de pote, eles vão ter uma combinação muito baixa de valete dama, valete rei e ás e vala. Então, quando bate overcard, a gente vai ter vantagem de range. Porque a gente pode ter checado ali alguns combos do tipo rei, rei e vala, por exemplo. Algumas vezes a gente pode ter checado, a gente pode ter checado algumas vezes 10 e vala, valete dama. A gente pode ter checado algumas vezes um, sei lá, rei 8 de paus, um ás e 8 de paus, um ás e 3 de paus. Então a gente vai ter uma certa vantagem, né? Quando baixa as overcards ou as e 6. Então a gente vai ter bastante turn até pra gente barrelar, fora às vezes que a gente vai conseguir o fold dele já no flop com o nosso check raise. Então acho que o check raise é uma opção válida. Se fosse fazer aqui, eu acho que a size de 3,5 para 4x seria interessante. Fazer algo como 160 fichas aqui. O check call acho que é ok pelo backdoor de paus, que pode ter dado bet versus missed apenas. Aqui tem infinitos draws ainda que a gente está batendo com 6. Tem 6 pior que pode ter dado call aqui. E então a gente tem uma mão ainda viva ainda nesse flop e de check call. E o check fold também pelo fator tournament live, tá em early game. Então não diria assim que uma opção é muito melhor que a outra. Então quando não tem essa vantagem clara numa opção, eu prefiro mixar. Eu acho que mixar estratégias, por exemplo, um combo que ele é bom para fletar, é bom para tribetar. Esse combo aqui ele é bom para betar e é bom para, no caso, sair de lead ou ir de check raise. Acho que quando a gente tem opções que não tem um EV muito distante uma das outras, a melhor opção é mesclar, porque na long run fica mais difícil dos nossos adversários reagirem contra a gente. A gente fica um pouco mais equilibrado também, com combos melhores distribuídos. Então aqui eu acho ok qualquer uma das opções. Optou pelo check call aqui. Esse turn não é um turn muito bom pra gente, porque como é limpa de pote, tanto o button como o small blind aqui tem combinações do tipo 7 8, 6 e 5, 4 e 5, ah, vala, X, flush draw com 7, flush draw e 3 e assim por diante. Então, a gente não ganha equity aqui, é um turn realmente que veio para definir a nossa ação na mão. A gente tem um easy check fold, tranquilo. Se der uma 10 aqui tem que abrir. Daqui, pelo menos. Acho que se fosse
Early position, ou até aqui MP1, até dá pra perdoar, mas MP2 tem que abrir sim. Broadway de modo geral ali. Opa! Em micro stakes eu acho que você tá deixando de fazer dinheiro. Em micro stakes sim. Micro, low. Eu diria assim, se fosse fazer uma divisão de bainha, assim, que talvez você possa dar uma foldada, dependendo da mesa que tá, se a mesa é um pouco mais tricky ou não, seria US$ 22 plus. Em micro stakes a galera defende ainda muito mal, tribeta pouco, overfolda dos blinds, quando paga, joga mal pós-flop, auto position, então acho que há muito dinheiro a ser feito com esses Broadways offs, bem tranquilo, tipo, Ace 10 off, Dama 10 off, Vala 10 off, Rei 10 off, eu diria que o Rei 9 suited, Ace, todos os Ases suited, óbvio, mas talvez até o Ace 9 off seja profitable aí. E quando eu falo prof, seja profitable, não é pouca coisa não, é bastante EV. Pela fraqueza do field de modo geral mesmo, em todos os aspectos, tanto no pré-flop como no pós-flop. Acho que você não terá grandes dificuldades em tornar esse combo lucrativo na long run. Mas, por via das dúvidas, aconselharia de começo a abrir, né? E assim que conseguir uma certa amostragem, começar a dar uma analisada como que está o EV dessas mãos. Adiante que para conseguir uma amostragem sólida de, por exemplo, dama 10 off, estou fazendo dinheiro com esse combo específico abrindo aquela deposição, leva tempo, porque para fazer uma amostragem ali, sei lá, de 1.000 mãos, 1.500 mãos de dama 10 off, você vai precisar, sei lá, umas 800.000 mãos, eu acho. Então leva muito tempo. O que dá para fazer é, como esses combos têm uma jogabilidade muito parecida, tentar selecionar dama 10 off, dama vala off, rei 10 off, ace 10 off. Junta tudo e vê se você está fazendo dinheiro ali após uns 2, 3 meses. Vai ter uma amostragem um pouco mais sólida, juntando esse aglomerado de combos que jogam de forma muito parecida pós-flop. Se você tiver positivo, é grande provável que todos os combos desse grupo vão estar positivos. Defendeu aqui tranquilo, né? Mini raise vindo do button. A gente vai defender N suited. Flop não ajudou em nada. Check fold standard. Uh, Early abriu ali com uns 30 blinds, fletou as 10 suited. A não ser que tenha infos muito bem apuradas desse cara aqui, que ele é um super donkey, ou que ele tem uma range de raise first muito grande, tipo acima dos 17%, eu diria para tribetar ou foldar esse Ice 10 suited. Se é um cara um pouco mais duro, do cutoff, nessa estrutura em early game, talvez eu foldaria. Mas se eu não tenho informação, é um cara um pouco mais loose, com uma range um pouco mais wide, eu vou tribetar com uma frequência bem alta. Mixar também é uma opção. Tribetar algumas vezes, foldar algumas vezes, mas de todas eu acho que o tribet ainda performa no escuro, sim, independente do adversário. O tribet vai performar um pouco melhor. O TOF versus EP com as 10 suited. O flat eu acho que não vai funcionar muito bem não. Acho que é em caso muito específico do cara ser loose ou, tipo, ser um cara que vomita muito no pós-flop, sei lá, com blefs absurdos, coisas do tipo, aqueles caras assim que abre e daí chega num flop lá, 10, 2, 3, o cara all-in. Quanto a esse tipo de cara, vai ser ok, fletar mão assim, né? É o cara que tá vomitando no pós-flop. Bom, como jogado, entendi. Nesse flop aqui, deixa eu ver aqui.
Tem 351 no pote, ele manda 180. Contra meio pote, com esse stack do cara aqui, eu estaria tendencioso ao fold. Sabe, se ele tem 1.500, 2.000 fichas e você também, aí beleza. Acho que o float se aplica com maior facilidade. Que daí algumas vezes que ele checar turn, tu ganhar equidade, você tem espaço pra, tipo, barrelar turn, barrelar river, overshovar, esse tipo de coisa, e daí consegue transformar esse combo de float sendo mais EV na long run. Agora, com stacks curtos, a gente fica muito refém da passividade do nosso adversário e de conseguir realmente fazer ele foldar muitos combos. Então, eu acho que com menos de 40 blinds efetivos aqui, eu não floataria nessa textura aqui, não, pelo fato de que a grande parte da range que abre de EP vai ser Broadways, né, de modo geral, e Pockets. Então, se a gente tá blocando ele de ter Ace High, basicamente todos os outros combos dele conectam nessa textura, né? A gente também não tem blocker de espadas. Então ele vai ter um pouco mais de espada na range dele, ele vai ter um pouco mais de rei, menos ases, né, do tipo Ás e Rei, Ás e Dama, Ás e Vala. E continua tendo Valete Dama, Rei Dama, 9 8 Suited e os Pockets. Então a gente não bloca a parte de valor, assim, a parte de equidade do range do nosso adversário. Então com o stack curto é interessante visualizar isso porque basicamente se ele está ali no grupo de Dama 10, Dama Vala, Rei Dama, Rei Vala, 9 8 Flush Draw, etc., ele tem muito mais combo proporcionalmente para mandar Second Barrel no turn. Então isso diminui a nossa efetividade nos nossos floats. E se pensar bem, ó, o SPR, em early game tem nego que vai mandar 3 ou vai até chovar em alguns turns com o SPR tão apertado assim. Ele veio de uma bomba no turn, né? E basicamente aqui a gente não tá bem assim contra a range dele como um todo. Porque se ele tá semi-blefando Ace High, a gente tá atrás ali com Flush Draw. E o Wise não vai ser bom, talvez a gente tenha o 10. Vai ter algo como. Vai ser um 60-40 para ele no turn. Se ele tem top pair, uns 65-35 para ele no turn. A única mão aí que é tipo de mão que a gente vai estar bem ali no turn vai ser quando ele tá tipo mandando second com Valete Dama e Valete 10, né? Que daí a gente tá dominando e ganhando com esse high. Então não é muito interessante como jogar do flop. Por incrível que pareça, o turn nessa size aqui eu acho que eu fico mais tendencioso pro, pro fold do que pro call. Porque ele mandou uma size cavalar, foi tipo 65%. E não tem um stack muito grande para trás. Quando tipo, eu pago no turn, sobra 500 e 3 num pote de 1.000 fichas, aproximadamente. Então, isso não vai ser o suficiente para eu ter implied odds com o meu flush draw. Interessante seria se, tipo, ele beta, sobra ali umas 1.000 fichas e tal. Daí seria meio break-even, esse Ice 10. Porque a gente vai irritar ali, vai ganhar essa mão contra a range dele como um todo ali, entre 30% e 40% das vezes. Então, seria interessante para que a gente conseguisse uma pot odds próxima a isso quando a gente hitasse no river. Ou seja, se tem um pote de 1k, ele beta 1k, a gente tem uma pot odds de 3 para 1. A gente vai precisar ganhar 33% das vezes. Então, a implied odds seria aproximadamente isso daí. 3 para 1 também. Então, ele precisaria ter 1.000 fichas para ter 3 para 1, para estar 1 é 33% e a gente vai ganhar essa mão uns 35% das vezes. Basicamente isso. Hitou. Agora ele apostou, a gente precisa ganhar 24,7% das vezes. Né? A gente tem um pot odds de 1 para 4 e a gente não vai irritar esse flush numa frequência interessante para a gente estar realmente efetivando nosso lucro. Se ele tivesse muito, muito deep, é tipo infoldável no turn.
Por exemplo, ele ter 2K de stack, betou aquilo lá. Não tem como foldar, a gente sempre vai pagar, mesmo sabendo que a gente está atrás do range como um todo, pelo implied. Mas aqui no caso a gente quase não tem fichas para ter implied, e por conta disso a gente tem que jogar muito próximo da pot odds direta. Então para eu dar o call no turn com um draw, teria que ser um draw tipo muito grande, e grande parte das vezes ainda eu tá tipo à frente de um outro possível draw do meu adversário. O que não é o caso aqui, não é o tipo de textura que um adversário vai ter muitas mãos piores que a minha no turn. Então, se fosse uma textura diferente, que um adversário pudesse realmente ter muitas mãos piores que a minha, daí o call se torna um pouco mais ok, break-even, talvez profitable. Mas nessa textura em específico, né, pensando na range de Open de EP, uh, nosso adversário não vai ter muitos combos, a não ser Valete Dama, Valete 10, que estará atrás da gente aqui. Talvez um Ice 4, um Ice 5, né? Mas ainda tem que ser suited, e esse suited não pode ser de espada, vamos dizer assim. Não pode ser de ouros, né? Porque a gente tá bloqueando o de ouros, então basicamente eu acho que ele só manda tipo com de espadas no turn. Então é muito pouco combo que a gente vai ter, que ele vai estar realmente perdendo pra gente nesse turn. Então resumindo a mão, pré-flop eu tribetaria ou mixaria com fold. No flop, pelo stack baixo, eu optaria pelo fold direto, não optaria pelo float. E pela falta de stack mesmo, quando a gente float e irrita esse turn, se ele faz uma size de meio pot ou menor, acho que até é ok a gente prosseguir. Porque se ele faz meio pot nesse turn, ele está fazendo 220, por exemplo, e vai sobrar quase 600 para ele. O pot vai para 800 e sobra 600. Ainda é close, assim. Então eu diria assim que o ruim foi ter floatado o flop com essa mão. Então, no turn, eu diria que é muito profitable se ele faz menos que meio pot. Meio pot seria close, e mais que meio pot a gente tem que foldar. E aqui ele tinha Ice Rei, né? Muito enquadrado ali, né? Range dele. Daí você tem que pagar pela... Você tem uma boa mão no flop, né? Na real. Ele vai ter, tipo, na C-bet dele no flop, ele vai ter alguns combos de rei e tudo, alguns draws, mas flush draw daí não tem na range dele. Aqui no caso você não bloca espadas, e isso permite que ele tenha flush draw. Então quando ele tem flush draw, cai demais a tua equidade para floatar essa mão. Agora quando ele bate duas de ouro no flop, você tem um flush draw, ele raramente vai ter, quando tem você está dominando. Então isso gera um implied. A tua equidade contra pockets também fica maior, contra brocas fica maior, etc. Se ele tem um valete dama que bate, sei lá, um, um 10 de copas, alguma coisa assim, basicamente você tá dead, né? Nessa, nessa mão aqui. Agora, se você tem um flush draw no flop, ele tem uma broca, você tá ganhando dele com esse raio, e quando ele irrita a broca, não pode ser de ouros ainda. E quando ele acerta a sequência, você ainda não pode flushar no river. É bem diferente a equidade e o que acontece com a range dele como um todo. Por daí, aqui no caso, você não tá bloqueando os espadas, nenhum tipo de espada da mão dele. Então, se são dois de ouros no flop, o call é mandatório ali no flop. E dependendo, eu acho que eu curto daí o. Deixa eu ver qual que carta. Não nesse caso aqui, porque daí a gente teria flashado. Mas daí dependendo da carta que bata no turn, se ele beta de novo, a gente vai ter duas opções, né? Ou call para deixar ele algumas vezes checar river, a gente blefar caso a gente misse, né? Ou o raise até para explorar a full equity de algumas mãos aí ainda. Que querendo ou não, ele vai ter algumas combinações de draws, vai ter algumas combinações de rei fraco, tipo rei vala, tal, que vão se sentir mal em early game.
Então a gente vai ter uma certa fold equity ainda. Mas ser o nosso flush draw no flop é bem diferente do que a gente angariar esse flush draw aí pelo float do flop e angariar ele no turn. Beleza? Bom, fletou aqui um 8-8, bem tranquilo. Heads up pot, eu acho que é bem ok. A gente tão deep assim, pagar a primeira na saída de meio pot. Esse turn é um turn relativamente blank, ele vem pesado. Mais de meio pot no turn. A range dele é bem polar ainda, né? Ele vai ter alguns Ice 4, Ice 5, ele vai ter alguns flush draws, tanto de copas como de espada. Então acho que ainda é um pouco cedo para foldar, né? Mas é uma mão para se jogar de forma cautelosa. Tem que dar o call aqui no turn, reavaliar river sempre, pela profundidade dos stacks. Tem que dar call aqui e reavaliar river. De modo geral, não é uma mão que é confortável de se jogar, mas a range do nosso adversário ainda comporta muitos draws mesmo. Então, se o field não é um field, vamos dizer assim, cascudo, que vai mandar triple barrel sempre com missa de draws, etc., a gente vai poder pagar aqui de forma tranquila, porque algumas vezes ele vai de check, dando give up com o Ice 5, Ice 4 dele. Eles mandou duas com Rei Dama, ou um Ice Rei, para ver se passava e não passou e dá check no River. Fora isso, a gente tem um certo implied ainda do 8, né? Quando hita o 8 aqui, ele vem de 3, a gente consegue extrair quando ele tem valor, bem tranquilo. Dobras também pode ser bom, né? Diminui a incidência de valor dele quando dobra o 10, por exemplo. E também diminui a incidência de valor bet quando ele tem overpairs, né? E dependendo da carta que bata, quando ele tem realmente aqui um overpair, que é o que mais ele representa, mandando duas aqui abrindo de EP, né, da parte de valor da range dele, quando bate copas ou espada, ele tende a jogar de uma forma um pouco mais passiva. Então, principalmente, a gente tendo o espada aqui, se ele é um cara, um jogador relativamente fraco e tende a mandar 3, por exemplo, com overpair, a gente pode algumas vezes, quando bate espada, numa carta de região aqui 10 menos, né? No caso, 9 8 8 a gente vai trincar. 9 7 5 4 vai ter uma espada nessa região, a gente também pode transformar nosso 8-8 em bluff, que vai deixar em maus lençóis aí ele para pagar com overpair. Então a gente tem que pensar em tudo isso na hora que a gente vai dar o call. Então aqui a range dele, de modo geral, é bem ampla ainda. Ele pode sim estar mandando double barrel aí com algumas overcards, né? Brothers, etc. Ace high. Ele pode estar mandando double barrel com flush draw do flop ou flush draw do turn. E ele pode estar mandando um double barrel aí com Ice 5, Ice 4. Fora isso, ele tem 10x algumas vezes e alguns overpairs. E daí a gente já tem um plano para a mão, né? Quando bate blank e dobra aqui embaixo, é muito ruim pra gente. Quando bate 10, ele tem que tirar o pé dos overpairs dele, então vai rodar muitas vezes em check-check river. Não tem porque a gente blefar também. Quando bate 10, eu acho. Acho que fica ruim pra blefar, porque ele vai jogar check call por ter muitos draws possíveis ainda no turn. Mas quando completa aqui com espadas e ele vem de bet, a gente ainda pode algumas vezes cogitar em transformar em blefe a nossa mão. Quando bate espada e ele checa, a gente checa behind, porque a gente tem valor de showdown contra os flush draws em copas, overcards, etc. Foldando, vamos lá. Esse daqui tem que jogar. Limp, joga o Blind War. O Chove não é ruim nessa profundidade também. 16 blinds com Rei 8. Vai ser profitable, provavelmente. Mas eu acho que limpando você vai fazer mais dinheiro.
na long run do que chovando direto. Mas o fold aqui é incogitável. Esse 10 e vala aqui, dá pra subir, bem tranquilo. Do hijack. Ainda mais que o cutoff que tá short, não vai poder tribetar light. Você tá com um stack ali de um pouco mais de 40 blinds. Tá com stack bom aí pra fazer a manutenção e abrir um pouco o range. Limpia de pote, não tem muito o que fazer aqui nessa textura, tranquilo. Limpia de pote, o cara chovou, outro pagou, easy fold. Tranquilo. Ace subiu, tomou um flat do SB. Range de small blind geralmente é bem capped. Tem alguns sweet connectors, alguns pockets e algumas broadways. Aqui ele sai de pot, não vejo motivo para dar raise. Quando ele tem, sei lá, trinca, a gente acaba over dando valor para ele, né? Deixando a jogabilidade dele muito fácil. Quando ele tem um draw, um bluff puro, a gente acaba afastando ele, o que desbalanceia, porque daí quando ele tá muito à frente da gente, ele tá indo, e a gente tá gerando um potão. E quando ele tá atrás, a gente acaba distanciando ele do pote, fazendo ele foldar algumas vezes mãos que ele poderia mandar 3 por barril, 3 barril por bluff, por exemplo. Então aqui a gente vai ter um call bem standard, não tem motivo algum para fazer algo que não seja call. Essa acabou optando pelo raise, como eu falei, acaba desbalanceando. Quando ele tem um 7 aqui, 8-8, 4-4, 10-10, a gente basicamente gera um potão lá para ele e ele ganha da gente. Bem, mas ele tem algumas vezes vala-vala, dama-dama. Beleza, algumas vezes ele tem vala-vala, dama-dama. Mesmo que achando que ele tribete parte massiva das vezes do small blind. Mas é um cooler natural. Quando ele tem vala-vala, bate uma carta baixa, ele vai valo-betar de novo. Principalmente um cara que tá mandando pot bet aqui nessa textura. Você não vai perder valor dessas mãos quando você vai de call aqui. O problema é que você acaba perdendo o valor dos bluffs dele quando dá raise. Né? Se ele tem, às vezes, pode estar fazendo isso aí com air total. Às vezes pegou um rei dama da vida lá e tá potando, você dá o raise e ele folda. Facilita a vida do cara. Algumas vezes ele pode ter tipo uma broca, sei lá, um valete e dama, você faz isso e o cara fica com medo e folda também. E caso você vá só de call, ele blefa em turns blanks, vai chovar algumas vezes e assim por diante. Então aqui é só call sempre. Como jogado lindo, né? Parceirão. Ah, acho que deep assim dá pra abrir o Duke Duke aqui tranquilo. Pelo field ser bem soft, bem tranquilo, não field que vai ficar trebetando a vida aí. Rei dama subiu, standard. Flopou mal. De modo geral, quanto mais multiway a gente tiver, menos slow play a gente vai fazer, né? Então, basicamente, flopando valor, tá multiwayzão, extrair, extrair, extrair sempre. E sizes, quanto mais multiway, maior pode ser a size. Só não faça uma size que acaba assustando demais seus adversários com mãos intermediárias. Aqui a gente tá muito absoluto, não tem por que querer proteger o nosso reidão, uma coisa do tipo. Então, uma size natural entre 2 terços e 3 quartos aí seria o melhor caminho. Eu não gosto do check porque tem muita gente. Pode ter valete, pode ter flash draw em 10 que paga, flash draw em AIS que paga.
Às vezes o cara tá trincado e daí você check, ele dá check behind, bate outro de cops e quebra a ação da mão. Às vezes o cara tem o valete, dá check check, e daí, sei lá, bate um aizão lá e quebra a ação da mão também. E assim por diante. E fora isso, a gente precisa construir um pote para ficar mais fácil de a gente colocar todas as nossas fichas até o river. Senão depois a gente vai precisar de movimentos muito bruscos, sei lá, overbet no turn, check raise all in no river, movimentos que tem uma fold equity extremamente grande para a gente tentar colocar todas as nossas fichas. Então construir o pote desde o flop é o melhor caminho para conseguir induzir o nosso adversário colocando fichas de modo gradual. Como eu disse, bateu copas, agora a gente perde pro Eye de copas. E quem não tem flush, agora também a gente consegue extrair muita coisa. Eu não gosto muito de uma bet alta aqui, porque a gente, além de ter o segundo maior flush, a gente bloca os vilões de ter o terceiro. Então isso é ruim, porque daí basicamente ele melhor flush possível aqui é em 10. E o cara fala assim, nossa, mas tem Ás tá ganhando de mim, Rei tá ganhando, Dama tá ganhando. Então a gente não consegue uma street de valor muito clara aqui com esse Rei Dama. Eu diria que a melhor opção seria slow playar agora no turn e deixar o cara em posição ali, algumas vezes valo betar um flush menor, 10, 9, 5. E quando ele vai de check no turn, a gente gera uma possibilidade de range de bluff dos nossos adversários, né? De às vezes nem ter copas e blefar. Blefar um air total com a intenção que os outros adversários foldem. Então a gente acaba criando aí uma range de bluff por ter ido 2 rodadas de check-check todo mundo. Então aqui eu prefiro o check do que o bet. E se fosse betar, faria algo como um terço ou um quarto. Esse conceito aqui de ver a carta que acompanha é muito interessante no Pillow 5, sabe? Que às vezes a gente tem, por exemplo, uma mão. São 5 cartas, né? Às vezes a gente sai double suited, só que os double suited são muito altos. Ou seja, a gente sai com um double suited em Ás e Rei e o outro double suited em Ás e Dama, por exemplo. Beleza, é uma puta mão. Só que do ponto de vista, quando a gente vai jogar pelo flush, tem que ser em SPR reduzido pra galera atolar. Porque quando a gente vai jogando street pós street, quando a gente faz o nuts, é muito difícil a pessoa pagar com o terceiro nuts no Pillow 5. E aqui acabou transcrevendo para um spot que tem o mesmo preceito, o mesmo conceito. Tem que tomar, para prestar atenção no que é o acompanhamento do nosso flush aqui, para saber a size que a gente vai fazer, ou a linha que a gente vai tomar. Esse Vala 9 aqui tem que defender versus 2.2. É jogar bem versus a range do button. Sem mais aqui. Dá pra defender Vala 9, 9-8, 9-10 off, bem tranquilo. Subiu. Nesse SPR aqui, que a gente não vai ter muita dificuldade, um quarto e um terço aqui para induzir o nosso adversário a dar uns check raise, a prosseguir com equidades bem fracas, tipo ace high, sabe? É a melhor opção. Então a gente não precisa se preocupar tanto com o SPR aqui. Mandou um terço, ok. O cara facilitou a nossa vida. Esse combo aqui com a frequência baixa, dá para aplicar o tribet, mas como disse, uma frequência baixa. AX, button e cutoff
versus hijack e button versus cutoff, a gente pode ter uma pequena frequência de tribet com as 8, as 7, né, as 6, de modo geral, mãos que não vão jogar muito bem de flat e algumas vezes a gente pode usar ela para equalizar a nossa range de tribet. Ah, depende muito do adversário. Eu acho que limpe aqui com 9-3 suited, essa é a melhor opção. Só não limparia se o adversário tem tendências agressivas já. Tô olhando lá pro HUD dele, ele tem, sei lá, 10% de tribet, ou PIP para flop raise muito alto, e assim por diante. De modo geral, daí é complete. Defendeu o 7-7, porém é menos de 20 blinds abrindo com TOF. Se não for um cara Nietzsche, eu prefiro o Chove aqui com esse 7-7. Aqui vai ser a divisão vai ser bem clara. Se o cara não for Nietzsche, chovar aqui menos de 20 BBs, do cutoff vai ser melhor. Já versus MP menos aqui, eu acho que o flat é melhor. É que cutoff e button vai ter uma range um pouco mais wide. Daí 7-7 jogando out position, SPR pequeno, não vai jogar tão bem ao pós-flop. A gente não vai ter muita mobilidade com ele. Não vai conseguir. Pode falar. Calma aí. Não entendi direito a pergunta. Se a gente tá com 20 blinds. Não, não. Não gosto, não gosto. Versus EP, não. E vai diminuindo, tipo assim. Quanto mais early position os adversários estão, menor vai ser o EV do Chove, porque a range dos adversários vai ser um pouco mais sólida e a gente vai ganhar call numa frequência maior. Então, não tem como a gente faz, não tem programa software ainda que consiga ponderar exatamente quanto que a gente ganha fletando esse 7-7 na long run. Mas tem um programa que mostra o EV do Chove. À medida que vai chegando perto do EP, Chove com 7-7 vai ficando negativo versus uma open range de EP, a não ser que o adversário tenha, sei lá, mais de 17% de raise first team de EP e assim por diante. Mas eu diria que contra MP a gente vai conseguir um EV se a gente joga direitinho, ter um pós-flop alinhado, a gente vai conseguir um EV provavelmente melhor fletando, a gente vai conseguir jogar ali duas streets de check call bem tranquilo. Às vezes o cara vai ser beta, a gente vai dar o check call, vai check no turn, a gente vê o river e assim por diante. A gente tem uma certa jogabilidade ainda versus com esse 7-7. Porém, a, o EV do Chove, como é muito marginal, eu acabo arriscando julgar que o flat vai ser melhor. Então, EP talvez seja a única posição que o Chove do 7-7 com 20 blinds reto, assim, o cara abriu, a gente chovar, talvez seja a única posição que o Chove seja negativo com o 7-7. Precisaria fazer a simulação lá com o ECMizer para a gente ver isso daqui. Mas EP, MP, até o hijack de modo trivial, eu acho que 20 blinds para um EV milimétrico, eu acho que é muito pouco. Muita ficha para a gente arriscar para um EV muito baixo. Então eu prefiro quase sempre fletar contra esse tipo de posição e chovar contra posições que tem uma range um pouco mais wide.
o cutoff button vai ter uma fold equity enorme de 20 blinds, né? Eles vão estar abrindo do cutoff ali na média 30, 32% e button na média aí 45 a 50%. Então, suponhando que a range de call seja ali em torno dos 8 a 10%, basicamente 80% das vezes do button, nossos adversários vão estar chovando por um steal nosso, um resteal nosso. E versus o cutoff, nossos adversários vão estar 2 terços. 2 terços. Vão estar foldando 66% das vezes aproximadamente. Então, quanto esses adversários vai foldar muito, muito, muito mesmo. Agora, se a gente pega ali um raise first de 16%, vamos supor, de EP, a gente vai lá e chove esse 7-7, suponhando que a range de call seja de 8%. Os caras vão foldar 50% no máximo, assim, no máximo, quando eles pagarem só com 8% da range. Então, a gente vai tomar mais call do que fold quando os caras estão abrindo de EP. E quando a gente toma call de EP, provavelmente a gente tá no caixão. Os caras não estão abrindo tipo 6-6 e pagando 20 blinds lá de EP. Já 8-8, 9-9, 10-10, os caras estão abrindo e pagando. E fora isso, estão flipando com tudo o resto que paga a gente. Então, vai ser um EV milimétrico. E por conta disso, eu acho que a jogabilidade com 20 blinds, fletando, vai ser ainda relativamente ok. Fletar contra EP e MP, mas chovar eu acho que chega muito próximo a ser gamble, sabe? Talvez eu chovaria num field assim que eu não tenho edge. Que daí eu vou buscar qualquer EV milimétrico que seja para tentar fazer ficha, construir um stack, e daí eu ter mais chance de cravar o torneio. Então vamos supor, tô jogando ali numa mesa com Phil Ive, né, Justin Bonomo, Linus Love, Fedor Halls, etc. Pô, tô sendo crushado no pós-flop por esses caras. Então eu pego um 7-7, sei que o cara vai abrir ali de 15 a 17% e vou restilar. Qualquer milimétrico que seja na long run positivo, eu vou buscar esse EV, porque é o jeito de eu fazer ficha em cima desses caras. Sendo que auto position no pós-flop contra eles vai ser caixão para mim. É certo isso. Então a gente tem que ter esse balanço, esse senso sempre. Às vezes a jogada pode ser até EV, mas estrategicamente falando, não é a melhor opção, porque a gente tem uma opção um pouco mais maleável às vezes a gente tem muito edge naquele field, e daí gamblear um stack de 20 blinds por uma troca milimétrica de chip EV acaba não sendo muito interessante. Então sempre que for pensar em spots close, sabe? Porque fica nítido assim quando a gente tem uma dúvida, e quase sempre é em spot close. Quando a gente achar que o nosso EV é ligeiramente negativo ou ele é milimetricamente positivo, sempre pense no edge também de vocês com aquele determinado stack no field. Ah, eu tenho muito edge. Então você tem que fugir de spots que são milimetricamente EV que você arrisca o seu tournament life. Agora, se ao inverso, eu não tenho edge ou o meu edge é muito baixo em relação aos outros jogadores, daí você tem que buscar os EVs milimétricos. Qualquer coisa que seja positivo, você tem que correr atrás. Isso vai fazer diferença no long run. Então acho que fica mais assim, vamos dizer assim, fica melhor aplicando essa ideologia, né, esse conceito, do que simplesmente fazendo o cálculo. É profitable ou não é? A gente tem que ter uma leve noção de algumas coisas que vão ser pouco EV, outras que vão ser bastante EV. E quando se for pouco EV, a gente entra no conceito de quanto aquele stack é interessante para o torneio que a gente está e qual edge que a gente tem em relação à mesa. Se é pouco, se é baixo ou se é um edge negativo. Isso que vai definir para a gente traçar a nossa estratégia daí da mão. Como jogar desse 7-7, não acho que seja uma boa opção sair de lead aqui. A gente vai ter um check, fold sem espadas aqui, muito claro. Ainda mais nesse SPR. Semi-blefar esse tipo de mão aqui, a gente tá quase sempre jogando por 2 altos. Tem que torcer pro cara não reagir já no flop com um bluff total ou semi-bluff. Então não é um SPR interessante para blefar e nem a mão interessante. Melhor dar check, às vezes do lado da check behind.
Ou vai, faz uma saída, sei lá, um bet blind, um quarto, um quinto, e a gente ainda pode pagar. Mas o trivial aqui seria o check. O cara, você beta lá um terço da vida e a gente vai foldar sem o sete de espada. Com sete de espada eu ainda curto versus uma size de um terço ou um quarto e de check call. Bom, 8h32, basicamente a gente fez uma hora aqui de Hand History Review. Vou passar essa mão aqui, daí a gente para na mão 70. Paramos na mão 70. Então a gente vai ter mais algumas mãos para as próximas aulas aí a gente discutir. A gente vai fazer essa Hand History aqui com bastante calma, frisando os detalhes, eu conversando bastante em cada spot, eu tentando passar o máximo do que eu consigo visualizar, né, em cada spot aqui isolado. Agora a gente vai dar uma pausa aí de 10, 15 minutinhos. Bom, é 8 e quase 8h35. Vamos voltar exatamente 8h50 e daí a gente vem para análise de mãos. A gente faz aí uns 40, 45 minutos de análise de mãos para finalizar o dia. Beleza? Eu vou usar esse espacinho aqui para mim comer alguma coisa, que eu cheguei da academia, tomei banho e já vim para aula.